predicado. Você sabe o que é isso? Você consegue identificar esse termo na oração? Então você vai entender agora, você vai pegar a introdução do estudo ao predicado. E veja só que o predicado tem ligação com o sujeito. Então dá uma olhada aqui no card, porque eu já gravei um curso com todos os tipos de sujeitos, um curso inclusive com mais de 20 minutos, para você explorar todas as possibilidades de identificação de um sujeito. É indispensável que para que você siga adiante, você tenha primeiro assistido o vídeo anterior de sujeito, ok? Vá lá, assista o vídeo e agora nós vamos começar com o predicado. Agora nós vamos estudar o predicado e você vai entender isso aqui de forma perfeita. Então olha só, que o predicado normalmente ele está ligado ao sujeito. Não quer dizer que você sempre tem que ter o sujeito como predicado. Algumas vezes não vai acontecer, tá certo? Então para você chegar a esse ponto aqui, é indispensável que você já conheça o sujeito, identifique os sujeitos. Então olha só, sujeito e predicado. Primeiro conceito de sujeito. Sujeito, olha só, é aquele de quem se diz algo. Então esqueça-se daquela ideia de que o sujeito é aquele que pratica a ação. Isso já foi passado, ok? Sujeito é aquele de quem se diz alguma coisa. Então, sempre que você diz algo de alguém, aquele é o sujeito. Olha aqui, moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto. Nós estamos falando de quê? De moléstia e saúde. Você está vendo aqui o sujeito? Então o sujeito é aquele de quem se diz algo. Agora, olha aqui o conceito de predicado. O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Ok? Predicado é tudo o que se diz do sujeito. Então olha só, se o sujeito é aquele de quem se diz algo, o predicado é tudo aquilo que você fala do sujeito. Então, a gente fala o seguinte, que para você identificar o predicado na oração, fica muito fácil, porque você tira o sujeito. Tudo o que sobra é o predicado, ok? Então, olha só, primeiro exemplo aqui. Moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto. Olha só, que nós sempre começamos a nossa análise com o verbo era. Olha aqui, tá? Eram dois caroços do mesmo fruto. Isso aqui, pessoal, é um verbo de ligação. É um verbo de ligação que indica característica, estado e modo de ser. É também indispensável que você tenha visto isso anteriormente. Então, olha só, moléstia e saúde eram dois caroços do mesmo fruto. Bom, quem eram dois caroços do mesmo fruto? Moléstia e saúde. Quer dizer, então, que moléstia e saúde é o sujeito da oração. Vamos aproveitar e explorar esse sujeito. É um sujeito simples ou composto? Ah, olha só, é um sujeito composto porque ele tem um núcleo, olha aqui, e outro núcleo, tá? Então é um sujeito composto. Olha só, é um sujeito determinado ou indeterminado? Ah, você está vendo explicitamente. Então é um sujeito determinado, sujeito composto, determinado. Me fala uma coisa, esse sujeito, ele é pós-posto ou ele é anteposto? Pós-posto e anteposto se refere à posição dele em relação ao verbo. Se ele está antes do verbo, então ele é anteposto. Então olha só o nosso sujeito. Então o nosso sujeito aqui é um sujeito composto, determinado, anteposto. Quer dizer que para nós acharmos o predicado, nós tiramos o sujeito, olha aqui, tiramos o sujeito. Tudo que sobra é o predicado da oração. Ah, então olha aqui. Olha o predicado. Eram dois caroços do mesmo fruto. Você viu como que é simples? Então você separa o sujeito, o restante, tudo que sobra é o predicado. Você vai ver mais adiante que nós temos o núcleo do sujeito, núcleo dos predicados. Nós vamos estudar isso. Exemplo número 2. Os sequestradores libertaram os reféns. Olha aqui, o verbo é libertar. Quem liberta, liberta alguém. Então o verbo libertar, ele tem que transitar. Eles sequestraram quem?
Então, libertar é um verbo transitivo. Libertaram quem? Os reféns. Então, o verbo foi para o complemento, não passou pela preposição, é um verbo transitivo direto. Os reféns é o objeto direto. Você está vendo? Que primeiro eu achei o verbo, depois o objeto, para depois chegar no sujeito. Então o sujeito é os sequestradores. Veja só que esse sujeito é simples ou composto. Só tem um núcleo, que é sequestradores. Então, olha aqui. É um sujeito simples. Veja só. Simples. É determinado ou indeterminado? Está determinado. Simples. Determinado. Anteposto ou pós-posto? Anteposto. Agente ou paciente? Ou seja, praticar a ação ou sofrer a ação? Sequestradores praticar a ação. Então, é agente ou ativo. Então, olha só. Sujeito. Agora, nós separamos o sujeito, os sequestradores. Tudo que sobra é o predicado. Quer dizer que o predicado dessa oração é: libertaram os reféns. É tudo aquilo que se diz do sujeito. Então, os sujeitos libertaram os reféns. Eram dois caroços do mesmo fruto. Tudo aquilo que se diz do sujeito, moléstia e saúde. Eram dois caroços do mesmo fruto. É o predicado. Número 3. Marcela me amou durante 50 contos de réis. Olha só. Tanto essa número 1 como a número 3 são frases lá do nosso memorável Machado de Assis, dos maiores escritores brasileiros. Então, Marcela me amou durante 50 contos de réis. E nós vamos primeiramente começar pelo verbo. Então, olha aqui. O verbo é amou. O verbo é amou. Está lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, hein? Marcela me amou durante 50 contos de réis. Amou. Olha só o verbo amar. Quem ama, ama alguém. O verbo amar é um verbo transitivo direto, porque Marcela amou. Amou quem? Tá? Amou-me. Amou quem? Amou eu. Só que eu não posso usar o pronome reto, eu, depois do verbo transitivo direto. Então eu tenho que usar o pronome oblíquo. Marcela amou-me. Quem ama, ama alguém. Amou quem? Amou-me. Quer dizer que esse me aqui é o objeto direto. Tá vendo novidade? Tá vendo coisa interessante? Quer dizer que os pronomes oblíquos vão funcionar como objeto direto e como objeto indireto. Quem amou-me? Quem me amou? Marcela. Então, Marcela é o sujeito simples, olha aqui, determinado, anteposto, agente. Durante 50 contos de réis, olha aqui, isso aqui é um adjunto adverbial. Como nós temos durante, uma preposição que introduz a ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo, embora seja uma figura de linguagem. Durante 50 contos de réis, não é? Ou seja, enquanto ele tinha dinheiro, ela o amou. Não é? Olha só que jogada interessante do Machado de Assis. Agora, então, nós estamos procurando o nosso predicado. Quer dizer que nós tiramos o sujeito. Quem é o sujeito? Marcela. Olha aqui, o predicado é: me amou durante 50 contos de réis. Tudo isso é o predicado. Ok? Tudo isso é o predicado. E olha só que o predicado, ele agora vai se subdividir em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E tudo isso depende do núcleo dele. Então nós temos que aprender, temos que estudar na sequência o núcleo dos predicados para nós identificarmos qual é o tipo do predicado. E agora, você que entendeu isso aqui, você vai fazer um comentário embaixo, não é? Dizendo: professor, não entendia isso, mas agora eu entendi. Ou vai se inscrever no canal, deixar o seu like, ok? Vamos adiante.